Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, sobre qual a melhor região do Brasil para a superprodução de mel. Qual será a Qual melhor será, região? Será se a sua região aí, hein? Rapaz, tô achando que é a minha, aqui. viu? Será que é a sua, Jandi? Não, vamos lá. Só que antes de mais nada, é interessante a gente explicar o que é a superprodução de mel, professor. É verdade. O pessoal tem dúvida, né? Verdade. Do que é superprodução de mel. Verdade. Tem gente que acha que superprodução de mel é o total da produção de um país. Isso não é superprodução de mel. É apenas o total da produção. Tem gente que acha que é o total da produção do apiário. Isso também não é a superprodução. A superprodução, ela remete à ideia daquilo que você produz por colmeia em um ano inteiro de 12 meses. Ou seja, a produtividade por colmeia. Isso sim é a superprodução de mel. Quando a gente pega, né, a média nacional, que é calculado pelo IBGE, o IBGE todo ano ele calcula a média nacional de produtividade de mel do país. Ah, professor, mas ele entrevista cada apicultor? Não. Ele faz o cálculo por estimativa. Então ele levanta ali a entrevista ali com aqueles produtores rurais, aqueles que produzem mel, e em cima daquela média do que é feito de produção de mel, ele faz uma estimativa daquilo que existe de produtividade em cada região. Então o IBGE ele encontrou a média de produtividade de mel no Brasil, que gira na casa de 15 a 18 quilos de mel por colmeia ano. Ou seja, uma única colmeia de abelha produzindo de 15 a 18 quilos de mel por colmeia ano. Ué, professor, mas isso é mel demais, velho. E esse dado é atualizado? Porque dados atualizados. Porque eu lembro que meu pai dizia que ele tirava, quando ele abria um cupim, ele tirava 5 litros de mel. Se o Brasil está produzindo 15 a 18, então está produzindo 3 vezes mais do que o meu pai que tirava mel do meio do mato. É verdade. Se a gente imaginar por essa ótica, o Brasil ele tem uma produtividade 3 vezes ao meleiro que está no meio do mato. Só que isso ainda é nada, né? Porque quando a gente pega países aí, tipo Estados Unidos alcança 50 quilos de mel por colmeia ano. O Canadá alcança 75. Argentina? A Argentina alcança 40. A China alcança 38. De média? De média. Quando a gente pega a Austrália, que alcança impressionante 120 quilos de mel por colmeia ano. Então, isso é superprodução de mel. São os países de maior produção de mel no Brasil. No mundo, né? No mundo. No Brasil não, no mundo, pô. Aí não, eu viajei. Isso é a média, os maiores produtores de mel de média de produtividade do mundo. Agora, quando você pega o Brasil, e olha bem, então estou falando de países que ora passa 6 meses de de neve, ora passa 4/5 do território é deserto, que é o caso, por exemplo, da Austrália, 4/5 do território australiano é deserto. E tem uma produtividade de 120 quilos. Estados Unidos, 3/5 do território americano é deserto. Você pega ali a região ali do Texas, que é semiárido igual ao Nordeste, e produz o triplo de mel do que o nordestino produz. Tem uma coisa que eu acho que é pior do que o deserto, é a neve. É a neve. Como é que passa 8 meses de neve? Né? Argentina, neve. Argentina, neve. Como é que você entende a Rússia? O Cáucaso russo, que pega ali temperaturas ali de 25 graus abaixo de zero por um período de no mínimo 6 meses. E colmeia, quando entra ali os 3 meses de primavera, que é uma janelinha de primavera, colmeia produz 30, 40 quilos de mel. E o Brasil, que tem flor 12 meses do ano, que tem calor gostoso o tempo todo, que chove o tempo todo, que tem um ambiente propício para produzir, não é 15 quilos de mel, é 250 quilos de mel, e a gente fica aqui patinando em 15 a 18. Mas a gente tem visto, professor, que o brasileiro ele tá entrando na apicultura assim, de forma mais profissional tem poucos anos. Assim, tem poucos. Ali eu falo pra você que a maioria não entrou ainda não. Não, mas a gente conta no dedo, né, Thiago? A gente tá querendo que o povo entre, né? A gente quer que o pessoal entre, né? A própria apicultura no Brasil é muito recente, né? Muito nova, né? A gente até discutiu isso, né, Jandi? Foi no tema do nosso Podmel de semana passada. A história da apicultura no Brasil, né? A gente estava aqui com a Tamires aqui, que deu uma aula de história apícola pra nós. Eu vi, eu assisti. Foi top aquele episódio. O pessoal que não viu aí, ó, gente, entra aí, ó. Entra aí na nossa playlist aí dos nossos podcasts aí,
Pegar a história da apicultura no Brasil foi muito legal, né, cara? Várias coisas também sobre apicultura. Sobre a apicultura também, foi top, né? E vamos falar agora de Brasil, então. O que vocês me falam sobre as vantagens, então, de se produzir mel no Brasil? O que a gente tem que pode chegar a uma superprodução? E um ponto bem interessante. Há pouco tempo atrás, na Pimôndia, professor, o mel brasileiro foi novamente eleito o melhor mel do mundo. 5ª vez consecutiva. Pois é, então o mel do Brasil é tão bom, o mel tão puro. Um congresso que acontece a cada 2 anos. Então o Brasil defende esse título no mínimo há 10 anos. Título de melhor mel do mundo. Ou seja, você falou que o clima é muito favorável, né? Tem vegetação. Vegetação é favorável. Tem e a abelha? água. A abelha ajuda também nisso, professor? A abelha também ajuda nisso, que nós temos a nossa abelha africanizada, que também foi tema da nosso pó de mel da última quinta-feira. Onde a gente falou ali, né, sobre a questão ali da chegada da abelha africana, que deu origem à nossa africanizada, que é resistente à doença. Então isso aí colocou o Brasil numa posição competitiva à frente do mundo inteiro. O Brasil é o maior produtor de mel orgânico do mundo. Apesar de produzir só. Apesar de ter uma produtividade tão baixa. Só que são muitas colmeias. O Brasil tem colmeia demais. O Brasil tem em torno de 3.500.000 colmeias. Cada uma com uma média de produção aí de 15 a 18 quilos de mel. Que dá a nossa produção aí na casa aí das 51 mil toneladas. Né? Ou seja, 3.500.000 colmeias, cada uma produzindo um pouquinho. Você já pensou, Thiago, se 3.500.000 colmeias produzisse aí a média da superprodução, que é 60 quilos? Aí ninguém segurava o Brasil, não. O Brasil atingia aí 200.000 toneladas por ano tranquilo. Mas me diz uma coisa. A gente pode lançar isso como desafio, hein? Nós temos que lançar isso como desafio. Mas por que o Brasil tem tantas qualidades boas e a produção é tão baixa? Aí entra aquilo que o professor Armin já ficou até careca de falar. Falta manejo, né, Thiago? Falta conhecimento. Falta conhecimento para poder adotar o manejo correto nas abelhas para fazer a superprodução de mel. Porque o Brasil favorece em qualquer canto do país 8.511.964 km². Rapaz, 5º maior país em extensão territorial do planeta. Com condição de produzir mel de ponta a ponta desse país. Que país que tem isso? O Canadá é o país de 2ª maior extensão territorial. Mas só dá condição de produção de mel no quê? 1/5 do território, porque o resto é neve. Neve 9, 10, 11 meses do ano. E não é uma vantagem só na apicultura, né? Todo tipo de alimento, o Brasil é perfeito para produzir. Você imagina, um país que tem condição de produzir mel, tem condição de produzir grão, tem condição de produz de origem animal. E tem espaço ainda. E tem espaço tem pra natureza. Produzir. O Brasil já alimenta 1/4 da população do mundo. É verdade. Pensa bem, nós já alimentamos 10 vezes a população do Brasil. Nós já alimentamos. Então isso é fantástico. E a gente tem espaço ainda para dobrar o plantio, dobrar a produção e ainda tem espaço de melhorar a produtividade daquilo que já existe de área produtiva. E conciliar tudo isso com a apicultura. Diz que não é incrível, Jandileide? Eu acho. É demais. Eu acho. E o interessante é que a gente consegue aumentar muito a nossa produção, que hoje, a produção hoje é de 15 a 18 quilos, então você pode chegar a 60, você vai aumentar aí o que? Já... 4 vezes. 4 vezes. Pelo menos 4 vezes. Sem precisar ter mais território. Sem precisar ter mais passo apícola, somente com manejo, somente... Eu falo para você até o inverso. Que eles estão aumentando as áreas de pasto apícola. Como assim, professor? O que a gente ouve falar é que eles estão derrubando floresta. Gente, cuidado com as fake news. Se tem algo hoje que você chega dentro do estado de São Paulo, todas as áreas de São Paulo, qual que é a principal atividade do agro lá? Cana. Todas as usinas de cana hoje estão reflorestando as áreas de preservação permanente. Todas as áreas de mata ciliar. Nós estamos falando de 20%. 20% de todo o território voltado para a agricultura no estado de São Paulo está sendo reflorestado. Hoje a gente já conhece, a gente já tem contato com pelo menos ali 16 associações de apicultores no interior de São Paulo, todas em áreas de canavial de usina, que estão produzindo mel nessas áreas, Thiago. Eu ia e falar com a cana do lado. Ou olha seja, que coisa sensacional. Toda propriedade que obedece à lei, que separa aquela reserva legal de mata, ela tem condição, tem potencial de produzir mel, né? A área que está reservada para floresta, ela é mel. É pasto apícola. É pasto apícola. A abelha ela vai buscar para produzir mel. Eles preservam as águas para a produção e a gente aproveita isso. Ali você está renascendo nascente, você está preservando verde, você está preservando água. Essas áreas de preservação permanente,
e de mata ciliar são áreas que estão interligadas, então você tem também o quê? Um deslocamento de biodiversidade, de fauna e de flora, corredor verde, onde você tem um deslocamento ali de material genético ali amplo. Então isso já está acontecendo e ninguém divulga. Ninguém divulga. Isso não dá. Por que as coisas boas eles não divulgam? Porque as notícias boas vão favorecer grupo político XYZ? Isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com preservação do meio ambiente que o Brasil já está cumprindo. Então, preservar e gerar renda, né? Preservação da renda, não é, Jande? É por aí. Tem muita coisa bacana, Tiagão, que tá vindo aí. A apicultura tem espaço demais, cara. Só falta o produtor rural enxergar isso e saber que onde ele planta cana, ele pode criar abelha. Onde ele planta soja, ele pode criar abelha. Onde ele cria boi, ele pode criar abelha. Verdade. Então é bacana demais isso. Verdade. Não é? É. Vocês acham, assim, para a superprodução de mel no Brasil, qual a influência dos biomas nisso? Qual a vantagem Gigante, de cada né, bioma? Thiago? Gigante. A pergunta é muito boa porque a turma realmente tem dúvida, realmente. Quando você pega aí, por exemplo, o Brasil, ele não tem só um bioma. Se a gente imaginar, por exemplo, a Europa ela tem um bioma que ele é dominado por plantas da espécie Populus alamo. O que é o Populus alamo? É o famoso pinheiro de araucária. Ele está presente em quase toda a extensão do território europeu. Você encontra ali o Populus alamo. Quando você chega na Ásia, você encontra o Populus nigra, que também é uma espécie de pinheiro que é do mesmo gênero do Populus alamo, mas é pinheiro também. Estados Unidos é presente muito Populus alamo. No Brasil tem Populus alamo. Quando você chega na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você encontra pinheiro de araucária. Bate papo aquele dia com o Petri Chui, sul de Minas. Olha bem, ele nem está no sul do Brasil. Ele falou, Armindo, aqui nós temos vegetação aqui. Nós temos vegetação aqui de Mata Atlântica do sul do Brasil. Aqui a minha mãe e meu pai aqui, que são aqui naturais aqui dessa região aqui do sul de Minas, eles contam aqui que aqui tinha vegetação de pinheiro de araucária aqui no sul de Minas. Então olha bem que coisa sensacional. Você tem vegetação ali de Populus alamo ali no sul de Minas. Aquela região no sul, que eu viajo muito lá pro sul, vou pra Gramado todo ano, professor. Esse cara é metido, né, gente? Vai pra Gramado, não é? Vai pra Gramado, tomar vinho em Gramado, não é? Eita, esse pessoal chique, né, gente? É um caso sério, não é? O passeio de pobre é esse, professor. Passeio de pobre, olha bem. Imagina o passeio de rico, hein, menino? Junta os trapos, a viagem que a gente faz todo ano é essa. E aí pega, sai de lá. E aí vai migrar lá pra Floripa, menina. Pegar aquelas praias de Floripa. A dona patroa saber que ele falou, juntou os trapos. Mas a patroa vai te bater, rapaz. Cuidado, hein, cara. Pega o carrinho, minha cunhada morava em Florianópolis, pegava o carrinho, inclusive o dela, pegava emprestado, aí era 5 horas de viagem, descia, um passeio lindo. Maravilhoso, nossa lindo, senhora. Muito doido pra fazer esse trajeto, cara. A gente via campo e vê também araucária. E aquela floresta linda de araucária, subindo aquelas serras. Maravilhoso, nossa. E eu me perguntava, que lá produz mel? Porque a araucária não tem flor, né? A araucária, ela não tem flor. Mas a araucária, ela produz muita própolis. Muita própolis. Tanto é que a própolis marrom, que é produzida no sul do Brasil, que eles conseguiram inclusive fazer a certificação dele como própolis orgânica, com identidade geográfica, ou seja, própolis de araucária só produz no sul do Brasil, com as condições climáticas do sul do Brasil. Existe essa própolis marrom é retirada de lá. Local de produção de produto local, tem um selo? Tem, que é o da identidade geográfica. Igual você tem ali o queijo canastra. Você tem identidade geográfica. Quando você pega o champanhe, antigamente todo mundo tomava champanhe, hoje todo mundo toma cidra. Espumante. Espumante. Por quê? Porque a marca champanhe, ele é um espumante produzido na região de Champagne, na França. Isso. Então o pessoal fala assim, não, esse produto é nosso, ninguém pode usar o nome champanhe, só a gente. Isso chama identidade geográfica. Isso é poderoso demais. Você imaginar, por exemplo, ali uma própolis marrom do sul do Brasil, identidade geográfica. Mel do Pantanal Mato Grossense, identidade geográfica, já existe. Eu até passei eu até fiz uma matéria no Apiculturas 8, onde eu estava apresentando uma entrevista do professor Vanderlei Donizete Acácio dos Reis, que é aluno meu do tempo ainda da Companhia da Abelha em Minas, rapaz. O Vanderlei, ele fez parte desse projeto do Selo de Identidade Geográfica do Pantanal. E ele deu uma entrevista, uma matéria, ele trabalha na Embrapa Pantanal, em Corumbá, e fez parte desse selo de identidade geográfica. Você imagina, no Pantanal, é um produto que você pode colocar, autorizado pelo Ministério da Agricultura, mel do Pantanal. Olha que coisa sensacional. Queijo canastra.
Mel de Aroeira do Norte de Minas já está com identidade geográfica também feita. Então é muita coisa bacana, cara. O senhor tá falando que no Brasil tem essa riqueza de biomas, tem uma quantidade diferente. Os outros países têm poucos biomas e aqui tem uma grande quantidade de biomas. Rapaz, aqui nós temos no mínimo 6. Quais são? A gente tem o bioma do Pampa Sulino. Pampas? Os Pampas Sulinos, que não tem nada a ver com a vegetação de Mata Atlântica da Serra. A vegetação de Mata Atlântica da Serra é outro bioma. A Mata Atlântica em si, ela já é um bioma. Só que na própria Mata Atlântica você tem subbiomas dentro da própria Mata Atlântica. A Mata Atlântica do Rio Grande do Sul não é a mesma Mata Atlântica que tem no Rio Grande do Norte. Tamanha riqueza, né, de As variedade. duas são Mata Atlântica, mas tem uma variedade, uma diferenciação de espécies. Então você tem no mínimo 6 subclimas, subbiomas dentro da Mata Atlântica. Você tem ali o bioma do Cerrado Brasileiro, que também você pode dividir em subbiomas. Você tem a vegetação, você tem o bioma da Floresta Amazônica, que você também pode dividir em subbiomas. Então você tem uma quantidade gigantesca. O Pantanal Mato Grossense, que é um subbioma dentro do Cerrado. Então você tem biomas, cada um com características distintas. E a Caatinga, não pode deixar de falar. A Caatinga nordestina, que não pode deixar de falar nunca. Só ela sozinha eu já identifiquei ali, foi 9 subbiomas. Pois é. Cada um com um calendário apícola, cada um com uma maneira de trabalhar, cada um com uma maneira de produzir. E qual que é cada uma com uma capacidade produtiva diferente. Isso eu ia perguntar, qual que é a importância do bioma para a superprodução? O que tem a ver, bioma e superprodução? E eu também tenho assim, eu queria saber, porque assim, a gente tem a vegetação natural, né, de cada bioma, mas tem o que a gente planta, as monoculturas. A gente pode considerar a monocultura como uma parte? Pasto apícola? A gente pode considerar como pasto apícola. A gente não pode dar o nome de bioma. Que, por exemplo, o eucalipto. O eucalipto ele responde por 30% de todo o mel produzido no Brasil. É muito mel. Porque às vezes assim, a pessoa está numa região, eu quero produzir mel, mas aqui não tem nada muito natural da região. Tem só florestas de eucalipto, não dá? Claro que dá. Sim, o eucalipto ele é de onde? O eucalipto é da Austrália. Mas o Brasil ele tem 30 vezes mais floresta de eucalipto do que o eucalipto na Austrália. Se adaptou bem, né? Sério? Por quê? Porque 1/5 do território australiano é vegetação. 4/5 é deserto. Não tem espaço para plantar eucalipto. No Brasil, não. Só o que tem de eucalipto plantado no estado de Minas Gerais, só Minas Gerais, que é o estado que mais tem plantio de eucalipto, tem mais eucalipto do que a própria Austrália. Uau! Então responde por muito mel, 30% do mel. É um bioma? Não. Que não é nativo daqui, mas é uma vegetação presente. É um pasto apícola considerável, que adaptou muito bem ao Brasil, assim como a abelha africanizada também adaptou ao Brasil e que teve um encontro perfeito do eucalipto com a africanizada. Super produção de mel. Olha que coisa fantástica. Fantástico mesmo. Fantástico. Agora o bioma em si, pensando no bioma natural, você tem cada bioma com potencial de produção de mel. Então você pega, por exemplo, ali o bioma da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, ele é o bioma que tem menos potencial de você ter uma alta produtividade. Por quê? Porque você não tem naquele bioma um pico de floração. As pessoas acham que as flores acontecem 12 meses do ano com néctar e pólen. Isso realmente é uma verdade. 12 meses do ano em qualquer bioma, você tem o quê? Você tem vegetação com flor, com néctar e pólen, com condições da abelha coletar. Mas ela coleta 12 meses do ano? Não. Por quê? Porque quando você tem um período de chuva, nos biomas todos no Brasil, exceto o semiárido, vou falar daqui a pouco a parte dele, todos os outros biomas, ele depende de ter um clima de sol, para o pólen ele está viável para coleta e o néctar eliminar o quê? Ele liberar o quê? Odor para atrair o inseto polinizador. É como se a chuva lavasse a flor. A chuva lava o néctar e desnatura o pólen. Então a planta tá verde, tá com néctar, a flor tá bonita, tem pólen, mas o pólen está desnaturado e o néctar está lavado. Então você não encontra ali uma condição da abelha coletar. Então a abelha passa fome. Então superprodução depende, além do bioma, também tem... Da condição de clima. Clima. Isso, da condição de clima. Então o que acontece, por exemplo, na Mata Atlântica? A Mata Atlântica, por exemplo, esse ano, os últimos 2 anos enfrentou uma seca grande. A região de Mata Atlântica, principalmente do sul do Brasil, teve quebra de safra forte. Verdade. Já nesse ano está o inverso. Ainda não chegou a florada, já era para ter chegado, mas está ocorrendo pelo inverso do clima. Agora está excesso de chuva. Então, olha que loucura. 2 anos seca. Agora 1 ano excesso de água. Aquilo que direto a gente está falando, os extremos globais. Os extremos globais. É o aquecimento global. Não existe aquecimento global. Isso é mito. Eu vou continuar defendendo isso. Tem gente que dá porrada na minha doidade quando eu falo isso. Tem problema não, pode cacetar. O professor Armindo não vai ficar bravo de alguém cacetar, não. Mas não existe aquecimento global, existe extremo global.
Na mesma hora que a gente está a 45 graus de temperatura, passa 4 dias, você está a 10 graus. É uma loucura isso. O Lúcio Reck comentando que fez uma coleta de mel uma vez, no dia 28 de dezembro, ele coletou mel no Rio Grande do Sul a 10 graus de temperatura. Nossa. No dia 28 de dezembro, que é verão. Nossa. Ele coletou mel um tempo atrás, numa época dessa, com 10 graus. Olha que extremo global. Eu recordo que eu gosto de ir lá em Gramado e o pessoal, eu gosto de passar friozinho lá, professor. Já pegou neve lá, Thiago? Não, nunca tive oportunidade ainda. Rapaz, você tem que pegar a Sabrina. Ele vai tantas vezes pra pegar. Pra ver se um dia eu acho. Você tem que pegar a Sabrina na hora que der notícia, vai nevar, você botar ela no avião e descer, rapaz. Não dou conta de pagar a passagem, não, professor. Rapaz, dá conta, mano. É toda uma logística, tem que pegar aquele dinheiro, rapaz, que tá guardando debaixo do colchão, moço. Mas o pessoal lá em Gramado fala, aqui em dezembro é diferente, porque dezembro aqui é quente. É mais quente que lá em vocês em Goiânia. Eu falei, brincadeira, não, sério. Aqui em dezembro é muito quente. Estação definida mesmo, né? Pois é, mas já tem uns 2 anos que o pessoal reclama que lá não é a mesma coisa. Não é, então, tá mudando. Tá chovendo, tá fazendo frio nessa época de verão. E isso tá alterando também o comportamento da floração no sul do Brasil. Uhum. Você vê que tá indo pro 3º ano, a gente não pode dizer ainda que vai ser quebra de safra no sul do Brasil. É cedo para dizer ainda. Tá no início da safra, né? Exatamente. Lá para meados do dia 15 de dezembro, o comportamento da chuva até 15 de dezembro que vai definir isso. Mas se completar um 3º ano de quebra de safra, calendário apícola vai ter que ser revisto no sul. Vai ter que ser revisto. Porque 3 anos de alteração no comportamento altera. Foi interessante você falar também, calendário apícola quer dizer que cada região já tem esse mapeamento de comportamento das abelhas. De comportamento das abelhas em relação ao clima e ao tempo, exatamente. E esse calendário ele tem a ver também com bioma? Tem a ver com bioma. Cada bioma tem o seu calendário. Uhum. Cada bioma tem o seu calendário informando ali dando ali as informações ali de período de enxameação, período de floração, período de alimentação, época correta da colheita, época de produzir rainha. Então o calendário ele dá ali um norte para o apicultor fazer o manejo correto na região dele. E para a turma que está começando agora, não tem acesso a esse calendário, como é que ele faz para ter acesso? Tem um tal de um curso, rapaz, que a gente vai estar abrindo. Gente, eu quero até lembrar para a turma. Nós vamos estar abrindo agora dos dias 15 a 18 de novembro. Nós vamos estar abrindo o nosso último curso gratuito desse ano, o nosso curso Como Produzir o Seu Mel. Lembrando que a gente está em 2022. 2022. Vai ser o último curso desse ano, 2022. O curso Como Produzir o Seu Mel vai ser dos dias 15 a 18, né, Jande? Vai ser top. É a pessoa fazer a inscrição. O link está aqui no descritivo. O pessoal clica aí e faz a inscrição. Porque é o último treinamento. 100% online, 100% ao vivo, 100% gratuito. Não vai pagar nada, Thiago. E vai receber todo esse material também. 6 e-books completos, rapaz. Vai ter um e-book só do Manual do Calendário Apícola, com todos os calendários até agora identificados. Vai estar disponível para cada um saber fazer o trabalho na sua região. Um material gigantesco que a pessoa vai ser introduzida na atividade da apicultura e vai fazer todo o trabalho da apicultura bacana. É claro, a pessoa que quiser profissionalizar mesmo, partir ali para um processo ali superprodução. De superprodução, empreender na apicultura, faturar alto na apicultura, aí eu vou abrir 2 dias depois, do dia 21, 7 da manhã, segunda-feira, dia 21, vai ser a semana da Black Friday. Opa. É verdade. Vai ter, olha, a gente gosta última muito. turma da escola de apicultura. Quem não entrou esse ano, Thiago, não pode perder, porque é a semana da Black Friday. É a última oportunidade. Vai ser uma baita oportunidade para a pessoa matricular na escola. Tá com a melhor plataforma de ensino apícola da América Latina, hein, cara? Bacana. Vai ser top, meu amigo. Bacana. Então não perde não, vamos fazer inscrição e participar com a gente, né, Thiagão? É isso aí. Só que a gente cortou o raciocínio do professor, tava falando sobre a questão da Mata Atlântica e Amazônia. Exatamente. Que ela produz menos porque tem menos... São 8 meses de florada em média. Tá. Então é mais longo. É uma florada longa, você não tem um pico de floração. Opa, abriu a florada, pum, florada. Não, você tem uma florada que ela vem... Acontece de forma mediana, se estende por 8 meses do ano, depois termina 4 meses de entre-safra. Ou seja, a entre-safra é menor. Uma entre-safra pequenininha. Então tem um período de safra é maior. Um período de safra maior, o que não quer dizer que você produz mais mel. Porque também não são 8 meses de safra contínua. Você alterna períodos ali de sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. É a característica da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Você não tem sol direto. E você nem tem chuva direto. Você alterna sol, chuva. 1, 2, 3 dias de sol. 1, 2, 3 dias de chuva. Naquele 1, 2, 3 dias de sol abre florada. A abelha armazena mel. Então é uma época em que em 8 meses de safra o apicultor faz até 4 colheitas. Pequenas colheitas. De uma melgueira e meia. No final ali de 8 meses de safra ele apura ali um volume de 4 a 6 melgueiras por colmeia produzida de mel. Quando você já pega outras regiões, como o Cerrado, por exemplo, e o semiárido brasileiro...
você já tem aí épocas de safra que variam de 4 a 6 meses com pico de floração. Você não tem 8 meses de florada. Você tem de 4 a 6 meses de florada, mas é muita flor ao mesmo tempo. Sim. Então você pega, por exemplo, o semiárido nordestino, que você encontra ali um volume de flores que dá em torno de 600 a 800 flores por metro quadrado. Uma única árvore de Jurema preta que dá em torno de 2 milhões de flores. Uma única árvore. Então pensa. É algo que é único, só o Nordeste tem isso. Você encontra outras árvores que dão isso. Uma árvore de eucalipto também dá. Tanto é que o bioma do semiárido, em termos de volume de produção de mel, de potencial de produção de mel, ele equivale ao eucalipto. É como se fosse o pasto apícola de eucalipto. É como se fosse um pasto apícola de eucalipto. Só que o eucalipto não é nativo do Brasil. Exatamente. Então, para você ver o volume de mel que o eucalipto dá, é muito grande. Então, em termos de bioma nativo do Brasil, o semiárido ele fornece uma quantidade gigante de flores. A mesma coisa o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro, quando ele abre floral ali a partir do mês de março até outubro, tem de 70 a 90 plantas que florescem. Quando você tem ali as épocas de julho a setembro, que é o pico da floração, você tem ali 5 plantas principais do Cerrado que respondem pelo grosso da produção do mel do Cerrado, que é o açapeixe, o cipó-uva, o angico, a lixeira e a sucupira. Então você tem essas 5 plantas que são as principais, dá um volume de mel gigante também. Exatamente. Responde pelo grosso do mel da gente aqui no Centro-Oeste. Então cada bioma tem a sua particularidade, com a sua capacidade de produção de mel, né? Então, um pouco por aí. E pode até falar que tem uns prós e contras, né? Porque o que dá, por exemplo, o bioma da mata, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, ela produz menos mel, só que em compensação tem menos período de entre-safra. Então, o teu custo de manutenção vai ser menor. O teu custeio de manter o enxame vivo é menor. A entre-safra é o período que a gente tem que cuidar da abelha, não é isso? A abelha passa fome, isso mesmo, gente. A abelha não tem o que comer. Ela sai de manhã, 6 da manhã... Começa a ouvir a gente agora e fala, o que é safra, entre-safra? Uma abelha tem entre-safra? Boa. É verdade, a gente lembrou mesmo. Isso existe mesmo. A abelha sai 6 da manhã no período que corresponde, ali, por exemplo, para nós aqui no Centro-Oeste, período chuvoso. Sim. Nós estamos agora iniciando a entre-safra, nós estamos em novembro. Isso. Nós vamos ter entre-safra ainda até março, o período de mais quantidade de chuva, de pluviometria. Isso. Essa época a abelha passa fome. Ela sai 6 da manhã para trabalhar, volta para casa sem nada. Ela roda voando o dia inteiro. Ela volta ali com um grãozinho de pólen minúsculo. E não encontra uma gotícula de néctar quase nenhuma, enxame passa fome. Não encontra as 80% morre, Thiago. Morre, gente. 80% desaparece. Eu já vi isso. Então, se o apicultor não alimentar, ele perde tudo. Ou seja, se eu tenho uma região da floresta de Mata Atlântica ou floresta amazônica, que eu sei que em média, tem ano que varia, tem ano que dá 6 meses de safra. Tem ano que dá 10 meses de safra, tem ano que dá 8. Na média, 8. A média de 8 meses de safra, ela produz mel, abundância, comida. 4 meses de fome. Apenas 4 meses. Então, o seu custo de alimentação é menor. Então, o seu custeio de manutenção da colmeia é menor. Você produz menos mel, mas também você não gasta tanto para manter o enxame vivo. Quando você já pega o inverso, do bioma, por exemplo, do semiárido, da caatinga nordestina, que você tem ali, em média, 3, 4 meses de safra, tem ano que dá 6 meses. No ano passado, por exemplo, deu 6 meses de safra. O nordestino lavou a égua produzindo mel. Nordestino que não tiver produzido mel aí no ano de 2021, 2022 agora, não produz mel mais nunca. Dos melhores anos de produção de mel que o Nordeste teve. Entra para a escola de apicultura que você vai aprender a produzir. Na escola de apicultura aprende a produzir. Vai aprender a produzir. Aprende mesmo. Então, em média ali, 4 meses de safra. É a média. Só que são 8 meses de fome. Exatamente. Então ele tem ali um tempo muito grande para poder estabelecer ali de quê? De estabelecer processo efetivamente ali de manter o enxame vivo. Uma região como essa, que tem um período tão grande entre safra, tem que fazer um manejo maior nas abelhas, vale a pena produzir mel? Vale a pena demais produzir mel, porque o volume de mel que você produz é muito alto, Thiago. Quando você pega, por exemplo, que você pega ali o agreste, o semiárido nordestino, o agreste, a caatinga, que você entra no período de florada, você não necessita de ter um volume grande de chuva. Lá também, se chover direto, não dá néctar. Lava o néctar também. Tem que alternar chuva, sol. Aquela chuva que é intermitente no Nordeste, aquilo ali nós estamos falando de um volume de produção de mel que, fazendo o método ser abelha, o apicultor alcança de 80 a 120 quilos de mel por ano.
Até porque o que o nordestino imagina que não é pasto apícola, é pasto apícola. É pasto apícola. E muita gente não acredita que a Amazônia dá mel de abelha ápis, né? Dá mel de abelha ápis. O pessoal fala, não, a Amazônia não é bom para ápis. Rapaz, isso infelizmente é algo que foi levantado aí nesses últimos 15, 20 anos, por incrível que pareça, pelo pessoal do CISBio. Pelo pessoal do CISBio. Os nossos biólogos do CISBio ligados ao nosso Ministério do Meio Ambiente, que afirma que a nossa abelha africanizada é uma abelha exótica, que não é nativa do Brasil, então não é adaptada à nossa floresta amazônica. Então, se não é, então o que é que os nossos alunos da Escola de Apicultura, que estão ali no Pará, que estão no Amapá, nós estamos com o aluno do Amapá que está com colmeia lá com 4 para 5 mil gramas lotada de mel no Amapá. Nós estamos com o aluno no coração do Amazonas que está com colmeia lotada de mel, em Roraima com colmeia lotada de mel. Então, será que eles estão fazendo macumba nessas abelhas? Deve ser, né? Estão fazendo superprodução. Estão fazendo superprodução. Então, a gente pega esse pessoal, a gente vê que nesse ponto, e aí a gente tem que bater, a gente vê que nesse ponto são pessoas que sofreram ideologia. Ideologia. Não, tem que tirar esse animal daqui, porque ele prejudica o meio ambiente, porque esse animal não é nativo daqui, que esse animal mata a abelha sem ferrão. Olha as mentiras que vão levantando. Aonde que a abelha com ferrão mata a abelha sem ferrão? A gente tem aí o Tainan Araújo, que está aqui no Goiás, aqui. Tem ali colmeias ali de abelha sem ferrão, do lado da conferrão. O apiário Nova Era, que é um apiário meliponário. Sobre essa questão da abelha abelha com ferrão matar a abelha sem ferrão, tem uma semana ou duas mais ou menos que eu conversei com um colega, apicultor também, lá no Café com Mel, professor. Inclusive o Café com Mel, gente, todo dia, 9 horas da manhã, lá no Instagram. Isso, logo depois do Apicultura às 8, eu faço o Apicultura às 8, de 8 às 9, o Thiagão entra às 9. Professor no YouTube, lá e o Thiagão no Instagram. E eu no Instagram, 9 horas da manhã. Aí lá a gente conversa com o pessoal, bate papo com a turma, e eu conversei com um colega lá, professor, que ele falou que perdeu o enxame de abelha ápis agora na entre safra para Jataí. Para Jataí. A Jataí invadiu. Eu achei impressionante isso. A pequenininha. Gente, é o Pincher matando o Pitbull, literalmente. Literalmente. A Jataí deu pau na Se você tem um enxame de Jataí, 3 mil abelhas, e você tem um núcleo, é claro que não é um enxame de 100 mil abelhas o que matou. Na entre safra, o enxame mais fraco. O enxame ali mais fraco ali de 3 mil abelhas de ápice. A Jataí invade a ápice e toma ápice. Ela mata a ápice. Ela gruda o sistema bucal dela. Né? Ela trava o sistema bucal dela na pata anterior da ápice e fica ali segurando. A abelha não dá conta de voar. A ápice não dá conta de voar. Ele perdeu a ápice. E ela fica segurando ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias até matar a ápice. Mata a ápice de fome e de sede. Quando mata, ela solta a ápice e volta para casa dela vivinha da Silva. Olha que coisa impressionante. Então, gente, tudo é os mecanismos que a natureza dota cada ser de se proteger. É perfeito. Agora, vim com o papo de que a abelha já tá aí, a pequenininha, miudinha, que é tão delicada. Delicadinha? Aonde que aquele animal é delicado? Rapaz, se uma formiga adentrar o tubo de uma jataí, não precisa nem chegar no ninho. Só o cheiro que aquela cera da jataí, daquele tubo, ele solta na formiga, ele mata a formiga antes de chegar no ninho. Olha só. Rapaz, ali é um veneno, o cheiro que solta ali. Só a jataí que dá conta daquele cheiro, que é o cheiro que ela produz. Olha a capacidade de defesa do animal. Então vem o pessoal do CISBio, que fez faculdade sei lá onde, envolvido aí com um doutrinador de não sei aonde, dizer que a nossa abelha com ferrão mata a abelha sem ferrão. Vai tomar banho na soda, volta para a faculdade, vai estudar e vem para o campo trabalhar. E que a região porque fazer estudo de entomologia dentro de escritório com ar-condicionado é bom demais. Apicultura no escritório? Apicultura no escritório, vem pro mato, entrar dentro da roupa, 50 graus de temperatura. Aí vem viver apicultura na prática. É ou não é? De manhã comer fruta com mel, todo mundo quer, né? Ah, e é bom, é, não é? Como é que chama aquelas torradinhas que eles estão assando agora? Waffles. Waffles com mel. Assar waffles, depois colocar o melzinho, comer. Ali é bacana demais da conta. Agora vir pro meio do mato enfrentar 50 graus de temperatura. E vale a pena, professor, produzir mel no Amazonas? Rapaz, eu tava pensando nisso aqui agora. Rapaz. Os alunos que estão lá, professor, já tem um marketing pronto. Não é? Isso que eu ia falar. Mel do quê? Gente, mel da Amazônia, gente. Moço, mel da Amazônia. Deu até vontade de... Só falta uma coisa. Isso aí a gente deixa como dica para a apicultura do norte do Brasil. Entram os apicultores da Escola de Apicultura, que é um pessoal já informado, que sabe da importância de você referendar uma marca, de você criar uma marca forte.
Juntar a apicultura aí do Pará, do Amazonas, Rondônia, que está crescendo demais, né? Roraima, que está crescendo, os estados todos. Juntar o pessoal das federações de apicultura, chamar o Instituto de Pesquisa e fazer o quê? O selo de identidade geográfica da Amazônia. Fantástico. Mel da Amazônia, esse nome tem que criar uma identidade geográfica. Não criou do Pantanal? Mel do Pantanal? Cria o selo de identidade geográfica da Amazônia. O IG da Amazônia, Mel da Amazônia. Nossa. Você poder botar isso no rótulo, autorizado pelo Ministério da Agricultura e patenteado pelo INPI. Pensa. Maravilha. É um trem de louco. Ou seja, quem estiver dentro daquela área geográfica pode usar o nome. Pode usar o nome. Se vende sozinho. Rapaz, se vende sozinho. Imagina o tanto de gringo que chega ali. O povo não é doido para meter a mão na Amazônia? Então vai meter a mão no mel. Pega o mel e leva para vender lá. A floresta não leva não, mas tem que vender mel. É isso mesmo. Até para a gente fazer valer a nossa autoridade junto à floresta amazônica, um selo de identidade geográfica desse reforça o quê? Reforça o poder do brasileiro sobre a Amazônia. A Amazônia é nossa. Não é verdade? Esse é papel nosso. Então, professor, pode falar que existe um bioma melhor que o outro, existe um local melhor que o outro para fazer superprodução de mel? Ô, gente... Eu falo para você o seguinte, existe um país melhor que o outro para produzir mel. Olha lá. Um país melhor que o outro existe. Não existe país melhor no mundo para produzir mel do que o Brasil. Isso eu concordo. Isso aí eu afirmo ali categoricamente, porque você compara o Brasil com qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, vamos pegar bons países aí produtores de mel. África do Sul. Não é seco, não é deserto, porque o deserto está mais ao norte, centro-norte da África. A África do Sul é verde. A África do Sul é verde. Tem floresta. Tem floresta, muita floresta. É região boa produtora de mel. Mas é pequenininho. É o ovo. É o ovo. 3/5 do território africano é deserto. Quando você pega, por exemplo, os países árabes. Não, professor, você está doido. Lá é deserto mesmo. Gente, a Arábia Saudita, aqueles países árabes todos, o Kuwait, o Iraque, Israel, esse pessoal produz mel no deserto. Produz. Aquelas áreas de oásis ali produzem mel no deserto. Muito Nosso professor James Arruda Salomé, que reescreveu Nova Apicultura. Grande amigo aí de 20 anos nosso aí da apicultura. O professor James Arruda Salomé trabalha já há 3 para 4 anos em Dubai. Olha que maravilha, o cara trabalha em Dubai. E o pessoal de lá mudou com a família inteira, Jande. Tá todo mundo lá. Gostei da ideia. Foi contratado pelo Principado Árabe para quê? Para ele ensinar o pessoal que mora nas áreas de oásis a produzir mel no oásis. E o pessoal de lá apicultou com orgulho. Com orgulho, com gosto. Verdade. Ele criou até um curso online lá, rapaz, você acredita? Em inglês, porque o árabe fala inglês. O brasileiro que é essa beleza. Chamar ele pra escola de apicultura, que desde o ensino primário, ele não estuda inglês, né? Só aprendeu o verbo to be e verbo to be a vida inteira. Ele tá aprendendo verbo to be até hoje. É the book. Mas lá o árabe, todo mundo fala inglês. O restante do mundo, a maioria dos povos tem uma segunda língua e é o inglês. Existe um investimento em conhecimento. Em conhecimento. Né? Para falar os povos como a língua universal. Falar conhecimento, porque é só educação. Então ele fez um curso lá em inglês, rapaz. Olha que bacana. E ele está ali distribuindo o Ministério da Agricultura lá do Principado Árabe, lá de Dubai, lá da Arábia Saudita. Estão distribuindo esse curso em inglês para todos os países de língua arábica, para poder o pessoal aprender a criar abelha. Olha que bacana. Mas o professor está falando que o Brasil é o melhor país do mundo. E não é só o professor que fala isso. A Pimôndia. A Pimôndia fala isso. Começou o episódio hoje falando sobre isso. Gente, qual é o melhor mel do mundo? 10 anos defende o título de melhor mel do mundo. Porque o mel limpo. Você pega 1 quilo de mel do Brasil, pega aí atrás, Chagão, um mel bacana aí. Ó. A gente pega um top aqui. Isso. Professor. A gente pega um mel desse aqui, manda fazer uma análise. Você não encontra 1 grama de antibiótico. Tem nada. Você não encontra 1 grama de acaricida. Você não encontra nenhum grama de nenhum tipo de medicamento no mel. Por quê? Porque a nossa abelha não tem problema de patologia de doença. Então isso produzido em qualquer ponto do território brasileiro, do Arroio Chuí ao Oiapoque, do Rio Grande do Norte ao Acre. O Brasil é fantástico. O mel é 100% limpo. E nós temos aqui flor 12 meses do ano. Nós temos chuva a maior parte do ano. Nós não temos deserto. Mentira, professor. Tem lá a Caatinga Nordestina que é deserto. Jamais. Eles me falaram Jalapão. Jalapão é deserto. Aonde que o Jalapão é deserto? A gente está mal acostumado. O pessoal brasileiro não conhece deserto, não. A gente está mal acostumado. A gente habituou a falar mal do Brasil. Exatamente. A gente tem que falar mais de político. Político, você conta no dedo um ou outro que presta, né, Thiago? Mas o resto, pelo amor de Deus. Agora, o povo brasileiro, trabalhador, empreendedor brasileiro é empreendedor.
Guerreiro, porque o povo não gosta das empresas. Gente, 72% dos empregos no Brasil são criados por microempreendedores, pequenas empresas, Thiago. 72%. Vai dizer que o brasileiro não é empreendedor? Ele abre uma empresinha pequenininha, contrata 2, contrata 3, contrata 4, contrata 5. É a cara do empreendedor brasileiro. São quantas apesar famílias, de toda a dificuldade. Apesar de toda a dificuldade. Apesar de toda a dificuldade, o cara sabe que ele não vai ter 13º, ele sabe que não vai ter férias, ele sabe que não vai ter FGTS, mas ele sabe que é o melhor negócio da vida dele. Ele sabe que é. Dedica a vida dele. Ele dedica a vida dele àquilo ali. Isso é fantástico. E o cara tem isso na apicultura. Ele empreender na apicultura. Ele tem a oportunidade na região dele empreender na apicultura. Então o Brasil é o melhor lugar do mundo para produzir mel. Nenhum outro país tem as condições que o Brasil tem. Agora, pensando em termos de bioma. A gente tem bioma que produz mais mel? Tem. Você pega, por exemplo, o semiárido, a Caatinga, é o bioma que mais dá mel. Campeão. 80 a 120 quilos de mel fazendo o método da abelha, ele alcança. Só que ele tem o quê? 8 meses de entre-safra. Então ele produz muito. Mas o custeio dele de manutenção do apiário e da colmeia também é muito maior. Quando você já pega, por exemplo, o mel da Mata Atlântica, o mel da Amazônia. Você tem 8 meses de safra. Não é um mel tão volumoso. Superprodução nessas regiões é 40 quilos. Em compensação, o seu custo de manutenção é muito baixo. Você quase não tem custo com alimentação. Tem ano que é nulo. Você não gasta dinheiro com nada, nem 1 grama de açúcar ou proteína para poder manter a abelha viva. Então, o custo de manutenção é muito pequeno. Então, isso compensa. Você não tem uma produção igual do semiárido, igual da Caatinga, você tem uma produção menor, mas com um custo menor, então seu mel sai um mel barato. Agora você pega regiões, por exemplo, de florada mediana, como é o caso dos Pampas Gaúchos, como é o caso da região da Serra Gaúcha, Serra Catarinense e a região do Cerrado brasileiro. A gente tem uma produção mediana de 60, 80 quilos de mel por colmeia ano. É a média de produtividade da produção dessas regiões. E você tem também uma média, um valor mediano em termos de manutenção das colmeias, né? Então, qualquer região do Brasil você vai encontrar prós e encontrar contras. Mas uma coisa é certa, em todas as regiões do Brasil, você faz superprodução de mel. Você consegue falar isso na África? Você consegue falar isso na Austrália? Não dá. Você consegue falar isso nos Estados Unidos? Não. Você consegue falar isso no Canadá? Você consegue falar isso nos países asiáticos? Você consegue falar isso na China? Na China que não consegue mesmo. Porque 1/3 do território da China já não tem mais abelha. Já mataram tudo. Esse é outro problema que o mundo todo sofre, né? Redução de população de abelha no mundo. E o Brasil é o único país que a população de abelha cresce. Professor, por conta da capacidade da nossa abelha africanizada. Isso é único. E aquele pessoal assim que fala, eu não vou alimentar. Todo ano eu capturo abelha. Tem alguma vantagem nesse sistema? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Até um negócio que eu ouvi hoje foi até do Thiago Negro, rapaz. Seu xará. Seu xará lá do Grupo Primo, lá em São Paulo. Gente boa. Ele falando o seguinte, que você não saber das coisas, não tem problema nenhum. Você ignora aquilo. Exatamente. Então você é um ignorante daquilo porque você não sabe. Eu não sei, eu ignoro aquilo. Eu vou aprender para poder deixar de ser ignorante naquele assunto. Agora, você não saber e praticar aquele manejo como se fosse algo certo, aí não é ser ignorante, é ser estúpido. Estupidez. A pessoa que deixa a abelha morrer, um animal de 100 milhões de anos, que tem uma função polinizadora poderosa, que produz o alimento mais saudável do mundo, o cara vai ali, colhe uma mixaria de mel, 4, 5 quilos de mel e deixa o enxame morrer. Não, no ano que vem eu pego de novo na caixa isso. Se contenta com 15 quilos, né? Vou contentar com 15 quilos, agora não vou dar nada para essa abelha não, porque é gasto eu alimentar a abelha, é gasto eu manter a abelha viva. Um cara desse merece criar abelha? Tem muito preconceito também, pensa, não, se eu colocar xarope, se eu colocar alimentação, vai contaminar o meu mel. Nossa, eu ouço demais isso, professor. Isso é ignorância. É ignorância. É a pessoa desconhecer e não perguntar para poder se informar. Exatamente. Então ela deixou de ser ignorante. Ela saiu da ignorância e caiu na estupidez. A estupidez é péssima, porque ela não abre condição de você dizer o que para ela. Vem cá que eu vou te ensinar. Crescer, a pessoa a pessoa não cresce. Ela não evoluiu. Ela continua estática na estupidez dela. E ela vai morrer estúpida daquele jeito. Perdoa aí se tem alguém nisso aí. Se a carapuça serviu, enterra até o calcanhar. Não, se a carapuça serviu, tira, porque não é para servir. Não é para servir. Mas enterra até o calcanhar primeiro, depois tira. E muda. Porque a apicultura, gente, é para crescer.
Não é, Thiagão? É verdade. Porque se a pessoa tem condição de produzir, assim, a superprodução ela não é igual de norte a sul do Brasil. Mas se a média é 15 e uma superprodução de 40, gente, Nossa vamos senhora, acordar. Porque não é? Né, eu mantenho a abelha viva, né, Jande? Faço o manejo pré-safra direitinho, faço ali a troca da rainha, coloco a melhor genética possível, melhoro a genética. Ou seja, eu estou pegando ali uma genética que está fraca, que não está bem adaptada, vou colocar a genética boa, favo novinho para a rainha, não é? Conforto biológico. Conforto biológico para a abelha, Thiago. Bem lembrado. Conforto biológico, né, gente? A comete dá 40 quilos, 60 quilos, 90 quilos. É, na verdade? Naturalmente. Naturalmente. Você não está forçando a abelha, naturalmente. Naturalmente ela te dá isso. É uma resposta que ela dá para o apicultor. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. E a pessoa ignorar isso, não é? Achar que é normal fazer 15 quilos, 20 quilos é normal. Não, eu tiro 15 quilinhos aqui, deixa a abelha morrer, vou cuidar dela. No ano que vem eu tiro mais. E larga ali. É muito triste uma pessoa dessa, né, rapaz? É muito triste uma pessoa dessa. Triste, que não entendeu a importância de cuidar do animal tão lindo que é igual a abelha, né, cara? É verdade. Tem que buscar conhecimento para poder atingir cara, os objetivos. Né? Se eu tivesse na Amazônia, eu ia produzir mel, eu ia, muito. E eu ia vender mel da Amazônia, arrebentar muito. Mais caro ainda. Mais caro ainda. Mais caro que o mel do Ia sul. vender $150. Ia vender só para americano. Vamos deixar isso para quem vem procurar a gente, pra gente dar essas dicas. Os americanos iam lá $150. Aqueles alemão que chega lá no Pantanal Mato Grossense, eu produzindo mel do Pantanal aí com identidade geográfica, €150. Nossa senhora. €150, Thiagão. Já pensou um quilinho de mel desse aqui? Eu ia vender e paga. Paga? Nossa. Uma coisa também que o pessoal reclama muito, se eu produzir esse tanto de mel, o que é que eu vou fazer com esse mel? Gente, vende tudo. Falta mel, né, Jande? Falta. Jande, me conta aqui, como é que tá o CIF lá do mel lá da Serra Goiás? Já correu atrás? Já tá fazendo? Olha bem, o professor cobrando a aluna agora aí, ó. Como é que tá, minha filha? Que eu cobro dos meus alunos mentorados. Eu cobro dos meus alunos mentorados, não cobro, Thiago? Verdade. Por sinal, nós temos um time de mentorados aí, rapaz. Tão fortes, né? Rapaz, moço, o pessoal descobriram ali o que é a mentoria ser abelha. Vai muito além da escola. Quem tá que quer fazer grande projeto mesmo, fazer a coisa acontecer, Thiago, vai sair um time de baitas empreendedores apícolas aí, é com o sifão do mel na mão, igual que o da Cia da Abelha. Podia trazer a turma pra fazer um pó de mel com a gente. Nós temos que trazer um pó de mel com esse pessoal, rapaz. Só esperando sair ali, ó, o selo de cada um de um já saiu, já tá pronto. E tem mais 6 que já tá engatilhado aí até o final do ano. Que bacana. Vai estar todo mundo aí com o CIF federal, cara. Pensa bem. Show. Eu ouso dizer que superprodução de mel não vai ser um termo assim que a gente vai falar como algo que não é possível. Vai se tornar uma rotina no Brasil. Com certeza. A gente tem que lutar para isso. Com certeza. O que a gente espera, principalmente, a região onde a gente mais tem dificuldade de colocar o apicultor na superprodução, por incrível que pareça, é o Nordeste brasileiro. Nordeste brasileiro a gente mais tem dificuldade. Que como a média do Brasil é na casa de 15 a 18 quilos de mel, todo apicultor que faz o manejo mínimo no Nordeste, ele tira 30, 40. Olha. Manejo mínimo que eu falo é dar uma gotinha ali de 3 litros de xarope no período ali de 2 meses antes da safra do mel, ele dá um reforcinho de população de abelha na colmeia, a colmeia já faz 40 quilos, 30, 40 quilos. E 50? Então ele acha que isso é mel. 50 quilos de mel no Nordeste não é superprodução. Não é superprodução. É obrigação. É obrigação. Então a gente conta ali, os apicultores do Nordeste ali que fazem a superprodução de mel, são poucos. Por quê? Porque o apicultor nordestino, ele se contenta com pouco. Ele se contenta, na apicultura isso não pode caber para o apicultor nordestino. Ainda se contenta com pouco. Ele precisa enxergar que ele tem a atividade que é a redenção financeira do Nordeste. Sim. Redenção financeira do Nordeste não é Auxílio Brasil, não é Bolsa Família. Redenção financeira do Nordeste é apicultura, trabalho, produção, o cara correr atrás, o cara ali protegeu a caatinga nordestina, ele protegeu o agreste, ele mantém aquela vegetação que é o bioma que tem mais flor no mundo. Está faltando esse apicultor nordestino, ele se tornar um empreendedor. A apicultura ele já é, mas está faltando ele se tornar um empreendedor, ele acreditar que isso aqui vale, não é um Auxílio Brasil não. Isso aqui vale 1.000 auxílios Brasil em uma única colheita de mel. Exatamente. 1.000 auxílios. E ele não pode se contentar com um auxílio.
Ele tem que enxergar que a apicultura é a redenção financeira do Nordeste brasileiro, para ele nunca precisar depender de bolsa de governo. Mas alunos prêmios estão chegando aí, professor. Não, e tem muita gente boa, rapaz. Muita gente boa no Nordeste, muita gente boa. Que tá trabalhando firme. Rapaz, já tô aqui marcando aqui o professor Felipe Lemos lá do Ceará, rapaz. Ele já me chamou aqui no Skype. Nós vamos fazer um bate-papo de 3 horas da tarde aí um dia desse, rapaz. Bacana. Já pensou? Professor muito Felipe Lemos do Ceará, rapaz. Muito bom. Aquela terra ali aonde o... Como é que chama? A Jurema Preta some no horizonte. E não adianta que trazer a Jurema Preta para outras regiões não, né, professor? Não, Jurema Preta só... Até dá para trazer, mas não dá não dá resina, é só lá. Às vezes, eu vejo muita gente comentando assim, o que vai dar mais mel? Aí pega uma planta de uma região e quer trazer para outra. A gente também não funciona assim. Não funciona, não é assim que funciona. Quem tem agora a Jurema Preta, produz Jurema Preta. Eu fiz um bate-papo isso já foi no Instagram. Eu fiz um café com mel uns dias atrás no Instagram. E aí quem entrou foi Edivaldo Pacheco. Edivaldo Pacheco identificou a própria vermelho, o rabo de bugio. Sim. Fizemos ali 40 minutos de bate-papo, rapaz. E parte da família dele aqui de Brasília. Ele trouxe 50 pés do rabo de bugio aqui para Brasília. Trouxe 50 pés e aí pegou umas estaquias e furou o tronco do rabo de bugio para soltar resina. E funcionou. E botou um apiário com 5 metros próximo desses rabos de bugio. Puxou o próprio vermelho de rabo de bugio. Aqui em Brasília. Olha que coisa de louco. Você tá doido, Edivaldo? Armindo, deu certo. Eu tô atrás de alguém que possa investir para a gente poder plantar. É uma área de pelo menos umas 10 mil árvores para poder testar uma produção de própolis vermelha no centro-oeste brasileiro. Que bacana. Olha bem o que o cara fez, rapaz. O bicho é loucão. Quando eu falo que apicultor tem um parafuso a menos, todo apicultor tem. E ele fez isso, rapaz. Tá precisando de gente Nós estamos precisando de gente assim. Olha os loucos, gente. Mas olha que bacana que o cara fez, rapaz. Olha que bacana, Edivaldo Pacheco. Foi aluno meu, rapaz, no curso de própolis em 2004, lá na Toca dos Buacos. Quando ele tem ideia, chama de louco. Daqui 2, 3 anos, a ideia é genial. A ideia sua foi genial, não é? Levar 10 mil árvores de rabo de bugio e furar o tronco para a abelha coletar resina. Olha que fantástico, cara. Se um trem desse pega, já pensou? Muito bom. Então, gente, é muita coisa que não se sabe ainda sobre a abelha, sobre a apicultura, mas uma coisa a gente sabe. Todo o Brasil você faz superprodução de mel. Todos os biomas você faz superprodução de mel. Você tem uma chacrinha, tem um sítio, tem uma propriedadezinha rural, aquele seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, tem uma chacrinha lá no interior e você mora na cidade, cria abelha. Vem para o nosso curso, não é, Tiagão? É isso aí. Nosso treinamento, como produzir o seu mel, 15 a 18 de novembro. Esse vai ser top, gente, porque vai ser dentro da Black November, é ou não é? É verdade. Dentro da Black November. E depois... a última do ano. E a última do ano. Também. Depois nós vamos abrir na semana da Black Friday as matrículas para a escola de apicultura. Esse vai ser top, Tiagão. Quando a turma vê a ofertaça para a turma entrar para a escola, diz se o pessoal não vai entrar. Se o cara não entrar, o cara é doido mesmo. É verdade. É ou não é verdade? Tem que entrar. Até porque novembro é aquele mês que você já começa a fazer a listinha planejando 2023, né? As metas para 2023. Coloca lá na sua meta. Superprodução de mel. Empreender na apicultura. É ou não é? Constituir um negócio novo. Provar que a gente é possível. Provar que é possível. É possível. Provar que cada um é dono do seu futuro. Fantástico. É ou não é? Fantástico. Independência. Independência. Isso aí que é o nome. É ou não é? Nunca o brasileiro teve tão sedento disso e nunca o brasileiro teve tanta consciência disso, de que é possível. Coloca como meta. E de que o futuro dele está nas mãos dele. De mais ninguém. Não é verdade? É isso aí, professor. Top demais, né? Muito Topíssimo. bom. Valeu? Valeu demais. Gente, digam pra gente aí, conta no chat aí quem que gostou aí desse pó de mel. É pra deixar like agora, hein? A gente não quer encerrar isso aqui sem ter aí, ó, o dobro de likes aí que a gente tem aqui agora do pessoal que tá assistindo, não. E vamos rumo tem que deixar like, rumo à superprodução, né, Tiagão? É isso aí, professor. Tamo junto aí, pessoal. Vamos contar com a gente aí, vamos mandar brasa. Amanhã, 8 da manhã, apicultura às 8. Isso. Às 9 da manhã, Café com Mel. Café com Mel. No Instagram. Top demais. E às 3 da tarde de amanhã, mais entrevista aí com alunos. Verdade. Consultoria com o professor Armindo, 3 da tarde. Gente, agora é o dia inteiro. Agora canal Cia da Abelha e o Instagram Cia da Abelha é o dia inteiro, né, Tiagão? Só não faz superprodução quem não quer. Só quem não quer, porque informação a gente deixa aqui. Tamo junto, pessoal. Valeu, Jânio. Valeu, Tiagão. Abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.